Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense. A gente recebe hoje o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná, e um dos articuladores do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde, deputado. É um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar. Eu queria começar pelo Twitter que o senhor postou há algumas horas atrás, ontem. O senhor dizia que esse lockdown que muitos governadores estão aí tentando levar, que isso pode levar a mercados saqueados e falta de produtos. Milhões de pessoas já foram desempregadas e não conseguem mais levar o seu sustento para casa. E o senhor diz ainda que isso é o que querem João Dória, governador de São Paulo, e a trupe de mini ditadores que o seguem. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que é isso mesmo? Que Sim. O lockdown pode levar a essa situação? Sim, eu tenho a convicção que isso acontecerá no Brasil se nós não revermos a questão do isolamento e desse fecha-tudo geral. Nós sempre aprendemos, todos nós, quando estávamos ainda no colégio, que a diferença de um remédio para um veneno é a dose. O isolamento, esse fecha-tudo geral, que foi aplicado lá atrás, teve a sua importância, na minha visão, lá atrás, no começo, mas esse remédio que foi aplicado passou da dose. A dose já é demais. Então, hoje, os efeitos da crise econômica que já está batendo às nossas portas, esses efeitos já são maiores do que os efeitos da própria doença. Que é claro, nós não podemos minimizar, nós devemos respeitar o Covid-19, respeitar as vítimas da doença, só que essa é uma constatação. Os efeitos nas vidas de milhares de pessoas já são maiores do que os efeitos da própria doença. E é claro, com esse isolamento, várias pessoas já foram desempregadas, já não têm condições nenhuma de levar para suas casas o seu sustento, empresas estão fechando, pessoas estão passando necessidade. Digo na minha própria cidade, pessoas que não precisavam hoje já estão atrás de cestas básicas para levar para suas famílias. E a tendência é que o caos econômico comece a chegar no nosso país, com inclusive saqueamento de mercados, que é aquilo que acontece nos países em que há pobreza, em que as pessoas de fato têm dificuldade. E, infelizmente, o que eu tenho percebido é que para alguns governadores, encabeçados pelo governador João Dória, é exatamente isso que eles querem. Eles estão apostando no caos para poder voltar ao poder em 2022, ou para poder acreditar nas costas do presidente Jair Bolsonaro um eventual cenário catastrófico no nosso país. É isso que eles querem. Agora, o contrário também não pode acontecer, deputado, no momento que nós já temos aí quase 17 mil mortes, já são mais 16.900 mortes por Covid-19 no país. Aliás, já chegamos a 16.700. Significa que esse número ainda tende a subir, infelizmente. Sim. E nós temos uma situação de saúde grave. A gente não sabe quem vai ser contaminado, infectado de uma forma grave pela doença, que precise de atendimento hospitalar. Por enquanto, a gente sabe que tem aqueles casos de comorbidades, mas há outros também que a pessoa diz, olha, eu tenho histórico de atleta, não sei o quê, peguei e fui para o hospital. Ou seja, a pessoa também não sabe se ela não vai ter uma complicação de Covid-19 lá na frente. Não fica aí uma loteria? E a gente também tem economistas dizendo que é melhor a gente cuidar agora da saúde das pessoas, quem puder ficando em casa, do que depois a gente não ter ninguém para trabalhar. Sim. Como é que o senhor vê essa dicotomia? Qual é o equilíbrio que o senhor acha que deve chegar, então, já que não é para fechar tudo? Porque essa discussão, ok, a economia é importante, mas a saúde, a pessoa virou uma loteria, né, essa Covid-19. Como é que o senhor avalia aí essa questão? Essa dicotomia que foi colocada, ou você está favorável à economia ou você está favorável à saúde, na minha opinião, é uma dicotomia falsa. Porque é impossível nós dissociarmos a economia da saúde ou da vida das pessoas. Existe um estudo que já foi divulgado, inclusive, por jornais da grande mídia, da grande imprensa, no ano passado, que dizem o seguinte, esse estudo foi feito por médicos sanitaristas brasileiros em conjunto com médicos sanitaristas do Reino Unido. E eles dizem que nos últimos anos, em especial em 2018 no Brasil, aproximadamente 30 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas, ou seja, morreram em decorrência da crise econômica. Então, uma crise econômica também
afeta diretamente na vida e na saúde das pessoas. Por isso que acho que é necessário nós colocarmos na balança tudo isso, uma vez que essa dicotomia é uma dicotomia falsa. Infelizmente... Pois não, pode terminar seu raciocínio, desculpa. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que alguns governadores estão levando simplesmente para o lado político, não estão pensando na vida das pessoas. Mas tem gente que diz também que o presidente Jair Bolsonaro está levando para o lado político, no momento que ele põe a economia na frente das questões aí do que hoje é considerado a saída para essa pandemia, que é o distanciamento social. Não digo nem o lockdown. Sim. Eu digo aí o distanciamento social, o isolamento daquelas pessoas que podem ficar em casa, que elas permaneçam em casa. Não é também o presidente aí levando, fazendo manifestação, o senhor estava lá domingo na manifestação, inclusive, com a sua família. Ele também não está levando um pouco para o lado político? Esse é um fato curioso. Em nenhum momento da história do mundo, nós, em alguma pandemia que aconteceu na nossa história, em nenhum momento foi aplicado o lockdown, né? Nem no H1N1, que pelo que os números estão mostrando, a mortalidade é maior. Só na gripe espanhola, lá atrás. Exatamente. Apesar, a H1N1, a mortalidade é maior, apesar do coronavírus, do Covid-19, e o contágio ser mais rápido. Né? Mas, é por isso que tu na diz história que tá moderna... Por causa da velocidade de contágio, que é diferente da H1N1. Exato, mas em nenhum momento de toda essa história foi feito lockdown. Isso é algo novo. Aliás, se nós pegarmos os próprios documentos da OMS... em nenhum momento a OMS, que é um órgão consultivo, nós precisamos dizer isso, não é um órgão deliberativo, não é um órgão que tem poder de deliberação, retirando a soberania das nações. Em nenhum momento a OMS obriga os países a aplicar o lockdown. Claro. Agora, o que eu acho que deveria ser feito, e precisa ser, inclusive, dito, é o seguinte: foi colocado um discurso de que a ciência está dizendo isso, quando, na verdade, é a opinião de alguns cientistas. Se nós formos procurar outros cientistas têm opinião contrária. Existem cientistas que dizem que a máscara não tem efeito nenhum. Outros dizem que não, é importante usarmos a máscara, mantermos uma distância entre um e outro. Então, em primeiro lugar, na minha visão, é preciso a gente desmontar esse discurso de que estamos do lado da ciência. Por exemplo, o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, né, o presidente Bolsonaro demitiu a ciência. É o novo autoritarismo moderno, na minha visão, essa fala do ex-ministro Mandetta. Ele está se colocando, ele personifica a ciência. Isso é falso, isso é uma mentira. Existe divergência da ciência e isso faz parte da ciência. Então, veja, se existe essa dúvida, se não existe um consenso científico sobre esses temas, vamos tomar a cautela necessária? Então vamos todos usar máscara, vamos retornar às nossas vidas normais, vamos colocar álcool gel, vamos tomar todas as cautelas necessárias, como foi feito na época do H1N1, por exemplo. Mas isso que eu tenho defendido. Hoje nós temos remédio, né? Um remédio eficaz, que é o Tamiflu. Agora, para a Covid-19, ainda não tem um remédio que funcione para todo mundo. Sim, mas veja... E nem uma vacina. Ainda, né? Apesar da cloroquina tem efeitos... A realidade está nos comprovando de que a hidroxicloroquina tem efeitos que na saúde das também há pessoas. Controvérsias, né? Tem cientistas que defendem, outros dizem que não. Enfim, também Exatamente. É um assunto então, polêmico. É isso que eu tenho chamado a atenção, porque a ciência não tem um consenso sobre todas essas matérias que nós estamos discutindo. Hidroxicloroquina, a máscara, o lockdown, o isolamento. Né? O fato é o seguinte: nós vamos ficar parados até quando? Porque já se fala, não, vamos ficar parados até setembro. O Brasil não vai aguentar, as pessoas já estão passando fome. Então, por que não retornarmos? Por exemplo, na minha cidade, Londrina, uma média de 40% dos leitos estão ocupados e está caindo esse número. Então, por que a gente não começa a flexibilizar nessas cidades, nesses estados em que o número... Com todas as cautelas necessárias. Porque não há diferença entre o comércio abrir com toda a cautela necessária, mantendo o isolamento, e sendo que o comércio, o mercado, por exemplo, as farmácias já estão abertas. Então a máscara ela é eficaz ou não? Porque está sendo eficaz nos mercados e nas farmácias. Por que não abrir, não flexibilizar o resto do comércio naquelas cidades em que o número de leitos ainda é um número baixo de utilização desses leitos? É isso que eu tenho defendido. Nós não podemos tratar o Brasil como um todo de uma maneira única. Nós precisamos enxergar a realidade local. Agora, muitos prefeitos têm medo de flexibilizar o comércio por conta do Ministério Público. Mas é muito confortável para um promotor que recebe R$52 mil por mês decidir sobre o lockdown, porque o promotor vai continuar recebendo seu salário no final do mês. Agora, o comerciante, o seu Zé, que tem a padaria,
está falindo. Não, o seu Zé da padaria, a padaria está funcionando. Mas não ficou funcionando por um tempo, estava através do iFood ou de outros aplicativos de entrega, né? Mas o fato é que bares, restaurantes, comércio como um todo, essas pessoas simplesmente... E quando a gente fala em comércio, quando a gente fala em atividade empresarial, em setor produtivo, muitas pessoas está defendendo os grandes industriais. Olha, também, mas 80% dos empregos gerados no nosso país são oriundos através dos pequenos e médios negócios. É a padaria, é a pizzaria do bairro, é a dona da loja que vende roupa ali do nosso bairro, que vende exclusivamente para os moradores ali. Aqui em Brasília já voltou, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu sei que o senhor é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao senador Flávio Bolsonaro. E essa semana o senhor também é da CPMI, das fake news, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fake news. E a gente já tem aí o empresário Paulo Marinho dizendo que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência daquela operação da Polícia Federal Furna da Onça, que investigou o esquema das rachadinhas, a questão do pagamento de salários aos servidores da Assembleia Legislativa, que tinha ali as rachadinhas, quando pegavam um pedaço do salário do servidor, que ninguém sabe para onde foi. Sabe-se que esse dinheiro foi parar na mão do Fabrício Queiroz, no caso de Flávio Bolsonaro, e dali, se foi para algum lugar, ainda não se tem informação sobre isso. Já tem gente falando de levar Paulo Marinho de novo na CPMI das fake news, para que ele fale sobre esse assunto que ele tocou na entrevista para a Folha de São Paulo. Como é que o senhor que é da CPMI, o senhor acha que ele precisa ir de novo? Isso pode ser feito por videoconferência, uma vez que o Congresso ainda está funcionando sem sessões presenciais. Qual é a sua opinião? Minha opinião é que o senhor Paulo Marinho é um embusteiro em busca de 15 minutos de fama, uma vez que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. Essa é a minha opinião sobre ele. Porque, veja, ele diz que entre o primeiro e o segundo turno existiu essa denúncia que partiu de um policial, de um delegado da Polícia Federal, enfim, que avisou ao Flávio que aconteceria essa operação. Essa é a denúncia do senhor Paulo Marinho. Por que ele não denunciou a época dos fatos? Se ele não denunciou, ele prevaricou, porque o que ele está falando é passível de ser investigado no âmbito criminal. E a resposta é simples, isso não aconteceu. E se tivesse acontecido, ele simplesmente prevaricou para ter para ele benefícios eleitorais. E ele está denunciando esses supostos fatos agora por duas questões. Ou ele pretende assumir a vaga do senador Flávio Bolsonaro, uma vez que ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro, e também, ao mesmo tempo, está em busca de uma fama breve para tentar se viabilizar prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece a história de Paulo Marinho sabe que ele é um embusteiro. Então, na prática, o que nós estamos vendo é a mesma estratégia do senhor Sérgio Moro sendo utilizado agora pelo senhor Paulo Marinho. Os dois se utilizaram do mesmo expediente, que simplesmente dizem que fatos supostamente criminosos aconteceram no passado, só que ambos não denunciaram a época dos fatos, em busca de algum benefício eleitoral, qualquer outro benefício. E agora que esses benefícios não se concretizaram, eles simplesmente resolvem denunciar esses supostos fatos. O senhor acha que ele tem que ir de novo à CPMI das fake news? O senhor vai ser contra, então, a saída dele? Com certeza. Ele foi recentemente à CPI das fake news. Inclusive, existem declarações do próprio Paulo Marinho para a imprensa dizendo que ele tem a convicção que o Flávio Bolsonaro é inocente. Então, ele está se contradizendo. Disse que tinha provas, depois disse que tinha provas. Então, Paulo Marinho está em busca de 15 minutos de fama. E nós levarmos ele na CPMI das fake news dar a ele esses 15 minutos de fama que ele precisa para tentar se viabilizar candidato do Rio de Janeiro. Agora, no Congresso, também já tem gente até falando, o PT, inclusive, mudou de ideia, que antes não queria uma CPI para dar palanque para Sérgio Moro, e agora já diz que quer. Como é que o senhor acha? O senhor acha que sai uma nova CPI aí sobre esse tema, sobre essa questão de interferência, de denúncias de interferência ou tentativa de interferência na Polícia Federal? Não. Acho que não sai, o motivo é simples. Aquilo que o ex-ministro Sérgio Moro disse naquela manhã no Ministério da Justiça está sendo, paulatinamente, desmontado pelos depoimentos que estão sendo feitos. O próprio
ex-diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo, desmentiu em inúmeros pontos a versão do ex-ministro Sérgio Moro. Então, eu tenho dito que Moro está desmoronando. Aquilo que ele disse está sendo desmentido até mesmo pelas pessoas que nós acreditávamos que talvez pudesse corroborar com aquela versão dele. Então, não existe fato concreto, não existe nenhum objeto necessário para que seja criada uma CPI dentro do Congresso. Mas o Valeixo não pediu demissão. Ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, embora ele tenha dito que poderia sair mais na frente e tal. Ou seja, então ele não desmentiu ali Desmentiu. Quais são os pontos que ele teria desmentido? Eu fiz questão de ler o depoimento do Valeixo, até porque estou acompanhando o caso de perto. Claro, e o senhor é advogado, então quer dizer, uma pessoa que conhece advogado tem esse mal, né, de ler tudo. Jornalista também. Exatamente. E no depoimento do Valeixo, ele mesmo afirma que nunca houve um pedido do presidente Bolsonaro de interferência. E que ele mesmo nunca que recebeu um pedido para tirar o superintendente do Rio ou qualquer outro superintendente. Exatamente. O que já contradiz o próprio depoimento do Moro. Aliás, o Moro se contradiz, porque em entrevistas, antes dele pedir demissão à Jovem Pan e a outros veículos, ao próprio Roda Viva, a outros veículos de comunicação, ele mesmo fala que o presidente Bolsonaro sempre deixou ele trabalhar, que nunca interferiu na Polícia Federal. Então, os depoimentos que estão sendo feitos estão desmentindo a versão do Moro. O simples fato do Valeixo disse no depoimento que o presidente Bolsonaro nunca tentou interferir, nunca pediu nada para ele. Isso já desmonta a narrativa do ex-ministro Sérgio Moro. O senhor, enquanto integrante do PSL, o senhor acha que foi um erro o presidente Jair Bolsonaro? Eu sei que o senhor está com ele desde lá do início, o senhor foi do governo de transição. Foi um erro dele ter levado Sérgio Moro para o governo? Olha, eu acho que, pensando nesse momento, sim, foi um erro. Foi um erro, mas nós não esperávamos que o ex-ministro Sérgio Moro fosse simplesmente se mostrar a pessoa que ele se mostrou ser. Nós acreditávamos, nós tínhamos aquela imagem do ex-ministro Sérgio Moro como aquele juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba, que combate a corrupção, aquele juiz que não cede a pressões. E isso simplesmente se mostrou falso. Se mostrou uma pessoa cujo ego é maior do que o próprio país, se mostrou ser uma pessoa que, se não faz as vontades dele, ele simplesmente cresce o bico desse tamanho como uma criança. Mas também não está se dizendo isso do presidente Jair Bolsonaro, que o ministro diz que saiu justamente porque estava sofrendo uma pressão para trocar o diretor da Polícia Federal, que ele não queria trocar, que era o Valeixo. Sim. Né? Porque o presidente queria fazer outras substituições, que ele não queria mais o Valeixo também como diretor da PF, e ele queria outra pessoa lá. E o ministro diz, não, se não é do jeito... Ou seja, o presidente também não tem esse jeitão assim meio... Se não for do jeito que eu quero, não serve. Então, mas veja, nós elegemos Jair Bolsonaro, não elegemos Sérgio Moro. A população sequer sabia que o ministro Sérgio Moro se transformaria em ministro. E a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal é do presidente da República e não do ministro da Justiça. Então, veja, na prática, quem estava concretizando uma interferência indevida na Polícia Federal era o ministro Sérgio Moro, porque no começo do mandato, o presidente Bolsonaro, mesmo sendo uma prerrogativa, uma competência dele, ele abriu mão dessa prerrogativa e passou... Ele deu carta branca. Deu carta branca, o ministro Sérgio Moro teria ali toda a liberdade de montar sua equipe. Exatamente, o Sérgio Moro simplesmente fez isso. Tentou, inclusive, nomear pessoas cuja ideologia política é completamente diversa da do presidente. A Ilona, que deu, à época, uma confusão, ela é muito crítica ao presidente, desarmamentista, que foi uma bandeira do presidente Bolsonaro, mas o fato é que o presidente abriu mão dessa competência, dessa prerrogativa dele e passou essa prerrogativa para o ministro Sérgio Moro. E no momento que o presidente quis tomar para si a sua prerrogativa constitucional, o ex-ministro Sérgio Moro simplesmente disse que não iria aceitar. Então, na prática, quem estava interferindo indevidamente na Polícia Federal era o ministro Sérgio Moro. Nós precisamos perguntar a quem o ministro Sérgio Moro, ex-ministro, estava obedecendo. Quais os interesses dele em manter a sua interferência indevida na Polícia Federal? Essas perguntas precisam ser respondidas. Bom, mas ele tem dito que ele não estava interferindo, né? Mas estava, porque veja, ele nomeou o diretor-chefe da Polícia Federal. E quando o presidente Bolsonaro quis nomear uma outra pessoa, ele não quis aceitar. Então, na prática, ele estava interferindo, ao simplesmente querer deixar o diretor-geral na indicação dele.
Ok, nós vamos para um intervalo, um minutinho, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná.